Hoje eu vim trazer a resolução do exercício de transformações geométricas, como parte do conteúdo de OpenGL da I2. E para começar com a resolução, eu não poderia deixar de fora a explicação da biblioteca, que eu abstraí algumas das principais operações do OpenGL em relação à criação de vértices, criação de formas, renderização, tudo mais. Como você recomendou, que a gente fizesse essa abstração, eu fui atrás de fazer e eu tenho que explicar para poder dar início à explicação dos itens da atividade. Mas é coisa rápida, até porque foi implementado de uma forma bem simples. Então, temos aqui o projeto polygl.h. Ele reúne aqui 4 arquivos, o Vertex, Polygon, Prisma e Cone 3D. Todos eles são parte dessa biblioteca e eles implementam coisas básicas do OpenGL para renderizar formas. O vértice, como o nome já diz, ele abriga uma classe Vertex com um apelido e com as coordenadas x, y, z e um vetor de cores. Assim, a gente pode instanciar um vértice de forma simples, ele é todo zerado, ou passando os parâmetros dele. Então, os getters e os setters para esses atributos, e também as transformações básicas, como translate e escala, translação e escala, né? Não implementei ainda a rotação, porque não foi necessário no exercício, porque as rotações do exercício são só no plano e não nos objetos em si, né? Na cena. Então, subindo mais o nível, temos polígono. O polígono nada mais é que um conjunto de vértices. Aqui ele tem dentro dele um vetor de vértices e o número desses vértices para facilitar na hora da instanciação. E na hora de instanciar um polígono, eu posso instanciar ele de forma regular ou definindo os vértices um por um. Como assim? Se eu passar somente o número de vértices e uma possível escala, aqui pode ser omitido, ele vai desenhar a base de forma regular. Ou seja, ele vai pegar um número de vértices que eu quero, um número de segmentos, e ele vai desenhar a base de forma regular, utilizando seno e cosseno, para x e y, fazendo assim um polígono regular de forma bem mais fácil. Isso é muito útil do ponto de vista de que eu posso desenhar qualquer polígono regular, mas também posso desenhar qualquer polígono que eu mesmo passe o vetor de vértices aqui. Ou seja, eu tenho liberdade maior para isso. Temos funções também para mostrar os vértices, os getters e setters. Temos também as funções de renderização. Eu posso renderizar um polígono em 2D, mas também posso renderizar ele em 3D. Porque lá no vértice, eu tenho a implementação de um atributo Z. Ou seja, para objetos 2D ele pode ser 0. E para objetos 3D ele pode ser composto por outros valores. Assim, obriga a ter uma renderização mais, como é que eu posso dizer, mais intencional para 2D e para 3D. Então, na hora de renderizar, passamos sempre uma primitiva de renderização e uma primitiva de cor, que por padrão é GL Smooth. E também temos a escala, para ter uma forma mais dinâmica de alterar o tamanho dos elementos. Tipo, eu tenho vértices ali que são criados, por exemplo, na instanciação por polígono regular, mas aí o meu vértice não cabe na tela, por conta de um GL ortho, por exemplo. Eu posso simplesmente só alterar a escala, em vez de ter que colocar um novo conjunto de vértices. É mais fácil diminuir ele do que pegar novos pontos menores. Enfim, temos a renderização 2D, 3D. Temos a operação de translação, que aplica para todos os vértices do polígono. E temos a operação de escala. Novamente, e repito que não foi necessário a transformação de rotação. Então vamos lá para a primeira alternativa do exercício de transformações geométricas em OpenGL. Ele pede para desenhar um losango em 2D, preenchido com efeito gradiente, com duas cores diferentes. Implementar pelo menos duas transformações geométricas definidas pela própria biblioteca gráfica, ou seja, eu não vou precisar usar aquelas transformações lá de dentro do objeto. Enfim, qualquer coisa se minha voz estiver muito ruim, é porque eu estou meio rouco, meio gripado, mas vai dar certo. Então, de começo para a implementação, sempre nessas questões eu vou seguir sempre o mesmo esqueleto, nessas 2D e 3D também, elas têm um esqueleto bem parecido, com essas funções. Shape, para, como é que eu posso dizer? Para redimensionar a janela, sempre que ela for mudada, não perder o aspecto. A função keyboard para o teclado, para obedecer os comandos do usuário, fazer as transformações. O update transformation, não é sempre que ela vai estar, mas é quando exige
um gerenciamento de estados maior em relação às transformações geométricas, a display, para coordenar tudo que vai ser mostrado, a limpeza de buffers, a renderização e a configuração de câmera, e também a log transformations, que ela vai sempre logar no terminal aqui qual transformação está sendo utilizada no momento e qual o valor que foi atribuído a ela. Assim, a gente tem aqui cores para mostrar qual é a transformação atual. A atual, nesse caso, nesse exemplo, ela vai ser pintada de azul aqui no terminal. Mais tarde vai ficar mais fácil de entender. E aqui eu tenho variáveis globais para coordenar a transformação geométrica. No caso, as transformações, né? Eu implementei as 3 aqui, nesse exemplo. Eu tenho velocidade para essa transformação ser aplicada. Essa velocidade ela é aplicada dentro dos fatores de cada tipo de transformação. Tem um fator também de rotação, que a rotação estava muito devagar, e eu criei esse fator para amplificar o movimento, para ficar mais fácil da gente ver. E tenho aqui as variáveis para cada uma das transformações geométricas, em x e y para translação e x e y para escala. E também o ângulo de rotação. Então, eu tenho aqui uma variável de formato caractere para definir qual é a transformação atual. Vou passar logo lá para a função do teclado, que controla as entradas, para explicar melhor como funciona. Então, as teclas T, R e E, respectivamente, elas definem qual a transformação atual que vai ser utilizada, se é a translação, se é a rotação ou se é a escala. Então, é isso mesmo. O E é para a escala. Esse fator que eu queria mencionar. Por que o S não foi usado para a escala? Não foi usado como a sugestão, né? De a tecla minúscula e a tecla maiúscula para cada transformação. Eu preferi utilizar as teclas normais que se usam principalmente para jogos, né? O WASD, como os amplificadores das transformações em X e Y. No caso W e S, como eles são horizontalmente, né, no teclado, são perpendiculares, a gente usa para transformações no eixo Y, e A e D para transformações no eixo X, porque eles são na horizontal. Ficou mais fácil de entender para mim dessa forma, e aí eu uso D para amplificar uma transformação em X, e uso A para diminuir em X. Da mesma forma como eu uso W para aumentar o fator de transformação em Y, e S para diminuir em relação no eixo Y. Assim, toda vez que eu aperto essas teclas, ele vai cair na função Update Transformation, onde ele vai pegar a transformação atual, que ela é definida aqui quando se pressiona T, R ou S para translação, rotação e escala. E aí ele vai usar o eixo, que é passado através da tecla W ou S ou A e D. Ele vai passar também a velocidade, se ela é positiva ou negativa. Ou seja, se ele vai aumentar ou diminuir o fator velocidade lá na transformação atual. É justamente isso que acontece aqui, Update Transformation. Ele recebe a transformação, recebe, no caso, o caractere da transformação, né? E recebe o eixo. Aqui. Se o eixo for igual a x, ele aplica em x. Se o eixo não for igual a x, ele aplica em y. E independente do sinal da velocidade, ele vai aplicar da mesma forma. Porque tanto faz ela ser positiva ou negativa nessa relação de soma. Beleza. Na operação de escala também acontece a mesma coisa. E na operação de rotação é um pouco diferente, porque não foi definido a questão de eixos para esse exemplo. E aí eu usei a operação básica de rotação, se eu não me engano, no eixo Z. Elas estão definidas aqui, ó. Isso, em torno de Z. Elas estão definidas aqui as transformações com as variáveis globais aqui dentro da configuração de câmera, que eu usei o GLOrtho. Não foge da configuração padrão, mas ficou mais claro para mim, utilizando aqui. E aqui estão aplicadas as transformações através das variáveis globais. Elas são alteradas aqui, em Update Transformation. E, para terminar, o login das transformações. Eu tenho função especificamente para mostrar no terminal. Ela é chamada aqui no final, ó, de keyboard, onde o terminal é limpo. E logo em seguida, ele loga as transformações do terminal de acordo com a transformação atual e mostra a transformação respectiva que o usuário pediu. Assim, eu tenho variáveis de string como um pré-texto para cada uma das transformações que recebem o código de colorância em branco. E dependendo da minha transformação ativa, esse pré-texto que ele vai ser
formatado aqui na saída, ele vai receber a cor azul. Então, para exibir essa transformação, primeiramente eu vou usar o modificador pré-texto e depois eu vou definir para branco, no fim das contas. Fica bem mais inteligível qual transformação está sendo feita e o fator dela também, ó, tá aqui em x e y, o ângulo de rotação e o translate x em y. Então, dá para a gente saber qual transformação que foi aplicada no momento. Então, sem mais delongas, né? Compilar o código e rodar. Bom, está o losango, referência clara, né? O logo da PlayStation, do PlayStation 1. E aqui estão o log e o objeto renderizado. Acho que eu não cheguei a mostrar a renderização do objeto. Foi usado com a biblioteca, que instancia os vértices A, B, C e D. Peguei as coordenadas no GeoGebra e passei as cores para eles. Depois coloquei não variável, o número de vértices, e usando aquela instanciação customizada do polígono, passando o vetor de vértices. E aqui eu renderizei ele em 2D com a primitiva GL polígono. Não precisei passar GL smooth porque ela já é uma primitiva padrão de cor para o polígono na biblioteca. Enfim, aqui temos as transformações T para translação, R para rotação e E para escala. Aumento em Y em W e diminuo em S. Aumento em X em D e diminuo em A. Assim eu posso fazer minhas transformações de forma unitária e separada, né, singular, para cada eixo, porque cada variável global lá tem seu valor único. E assim também posso aplicar as transformações de forma global, utilizando as funções da biblioteca OpenGL, no caso não o objeto que está sendo transformado, né, e sim a visualização em si. E aí, essas são as transformações, as 3 implementadas, com o login. E esquecendo de mencionar que existe uma tecla para resetar todas as transformações, que é o backspace. Independente do que aconteceu nas transformações, eu posso desfazer com o backspace e sair com o ESC do programa. E esse foi o item 1 da atividade. Agora para o item 2, item B. Bom, o item B pede para desenhar um objeto qualquer em 3D e implementar a transformação geométrica de rotação definida pela própria biblioteca. Então, a implementação é bem parecida com o item anterior, com as mesmas funcionalidades do log, da configuração da câmera, só que agora em 3D, renderização dos eixos e um grid, uma malha, onde era para ser o chão, para dar uma visualização melhor do objeto das transformações. Só que o principal está na função do keyboard, do teclado, que manipula os estados globais do ângulo de rotação, que é aumentado, e os estados de cada eixo para a transformação. Assim, o usuário pode ativar ou desativar a rotação em um eixo específico. Então, através das teclas X, Y, Z, eu defino qual vai ser o eixo que vai ser usado para a rotação. É como se fosse um switch, eu aperto X, liga, aperto X, desliga. O mesmo vale para os outros eixos. E segue a mesma lógica das teclas W, S no eixo Y, mas aqui não tem eixo, né? A lógica do eixo já foi implementada em outro lugar. E aí W e S aumentam e diminuem o ângulo de rotação e A e D fazem o mesmo. O backspace reseta todas as transformações e o ESC finaliza o programa. O objeto que eu escolhi para renderizar nessa cena é um quadrado 3D, que começa em 0 e termina em 1.4 em Z. E a partir das transformações, no terminal vai ser mostrado qual dos eixos está sendo usado, através da mesma lógica de formatação de string. Só que dessa vez eles têm cores diferentes. X recebe o vermelho, o verde recebe o Y recebe o verde e o Z recebe o azul quando estão ativos. Assim, eu vou compilar o código. Está a malha, o eixo, o objeto e agora essas formações. Ele está, isso, ele não estava mostrando a de rotação. Bom, essa rotação em Z, eu posso ativar e desativar os outros eixos independentemente. Os três de uma vez,
só um. E por aí vai. E eu posso resetar também essas transformações. E essa é a questão 2, o item B, no caso. Agora o item C. Desenhe a mesma cena 3 objetos em 2D ou 3D e aplica a transformação geométrica de escalonagem individualmente dos objetos. Com o clique do mouse, para ativar cada objeto, ou diferentes teclas para fazer as transformações. Novamente, mesma lógica de implementação, as funçõezinhas, 2D configurado, renderização, só que na renderização agora como são 3 objetos, eu usei 3 polígonos diferentes, um triângulo, um círculo e um pentágono, todos gerados através daquela implementação de polígono regular, que é a distanciação regular, e dessa vez usando o artifício da escala como segundo parâmetro no construtor, segundo argumento. Né? Assim, eu tenho 4 variáveis de controle, 4 variáveis globais. Eu tenho a velocidade, a transformação, que é a escala, o quanto minha escala vai ser aumentada ou diminuída. Tenho o meu objeto atual, o que vai receber a transformação de escalonagem, e tenho um fator escalonagem para cada um dos 3 objetos. Então, na função que manipula as entradas do teclado, as teclas 1, 2 e 3 vão definir qual é o objeto atual, que vai receber a escalonagem, que vai ter o seu fator modificado, escalonagem, e as teclas W e D vão atualizar a transformação com o objeto atual e a velocidade. Aqui tem 4, porque são o W maiúsculo e minúsculo e o D maiúsculo e minúsculo, segue a mesma lógica de antes. E esse conjunto de teclas, S maiúsculo e minúsculo, A maiúsculo e minúsculo, eles atualizam a transformação no objeto atual, mas tirando o fator de escalonagem. Mesma lógica do backspace, que reseta as transformações, e o ESC, que sai do programa. Aqui na função de atualizar a transformação, ele faz o switch com o objeto atual e aumenta o seu fator de escalonagem baseado na velocidade passada, se é positivo ou negativo. Para aumentar ou diminuir, no caso. Assim, toda vez que o Glut renderizar a cena, ele vai renderizar com os pontos diferentes aqui na função de renderização. Já que a escala ela não está na cena dessa vez, ela está no objeto que está sendo desenhado na cena. Toda vez que o objeto for redesenhado e que o fator de escalonagem dele for alterado, os pontos dele vão sofrer essa alteração já no redesenho dele. Então, vou compilar o código. Aqui estão os 3 objetos. Eu esqueci de mencionar sobre o log, que funciona da mesma forma dos anteriores. Ele mostra em azul qual é o objeto atual, que vai ser escalonado. Objeto alvo, escalonagem. Eu tenho 1, 2 e 3 para cada objeto. E aumento em WD, diminuo em AS. Assim, eu posso manipular eles individualmente, sem perder o fator de escalonagem de cada um. E esse foi o item C. No item D, é pedido para desenhar um objeto qualquer em 2 dimensões e implementar o espelhamento, a transformação de espelhamento, e mostrar as linhas que delimitam os eixos x e y. Eu entendi como os eixos cartesianos, no caso, né? Então, mesma lógica para todas as questões que não é diferente, para a implementação do 2D, com GLO, tudo mais. Na renderização, eu renderizei dessa vez um pentágono, que tem aqui passado o número de vértices dele, e aqui a escala para caber no GLO definido. Para visualizar melhor também, né? O escalonamento dele, o espelhamento, na verdade. E aqui eu utilizo de um método que tem dentro do polígono, que foi mostrado antes, que é o método de escala, onde eu passo um x, um y e um z opcional, que cada ponto desse polígono meu vai ser multiplicado por esse fator. Assim, minhas duas variáveis de controle, minhas variáveis globais, são o x e o y, para um fator de espelhamento horizontal e um fator de espelhamento vertical. Assim, eu só preciso que meus pontos sejam multiplicados por 1 ou menos 1, no caso do espelhamento. Então, eu tenho variáveis de controle que dizem, primeiro, um booleano, se ele está
espelhando na horizontal e você está espelhando na vertical. Isso é mais para a questão do logging, para mostrar lá no terminal qual eixo está sendo espelhado naquele momento. E também o meu fator de espelhamento, tanto horizontal quanto vertical. Então, tudo que eu preciso fazer para espelhar é alternar esse meu booleano para verdadeiro ou falso, trocar sempre o valor dele, e também multiplicar o meu fator por -1, toda vez. Ele vai ficar alternando. Então, toda vez que eu aperto 1 na execução do programa, ele vai espelhar novamente no eixo horizontal, e na tecla 2 ele vai espelhar no eixo vertical. Só tem um estado, né? O espelhado e o não espelhado. Então, é mais fácil de implementar. Novamente, backspace reset todas as transformações e o ESC sai do programa. A função de login, eu tenho a mesma situação de antes, onde eu mostro um pré-texto marcado com código ANSI, uma cor específica. Nesse caso é o azul, para os dois casos. E eu tenho uma condição a mais se ambos estão sendo espelhados. Nesse caso, poderia ser o espelhamento em diagonal. Então, completar aqui o código. Aqui está as linhas do plano, vertical e horizontal, y e x. E assim que eu aperto a primeira tecla, ele mostra o login do que está sendo espelhado ou não. Espelhei na horizontal, apertei 1. Espelhei na vertical, apertei 2. Eu fiz questão de renderizar esse objeto em 2D com a diretiva de cor do GeoSmooth para poder ter noção, passar essa noção do objeto estar realmente sendo espelhado na vertical. Por conta de eles são polígono regular, né? Não dá para ver exatamente a transformação dele, não fica tão evidente na vertical. E na horizontal, dependendo do polígono em questão. Mas, como os vértices são invertidos, dá para ter uma noção melhor quando as cores são alteradas na visualização. E é isso. O item E pede para desenhar uma esfera para representar uma bola em 3 dimensões e implementar a transformação geométrica de cisalhamento, simulando como um clique da bolinha no chão, como se ela estivesse pulando e ao clicar no chão ela cisalhasse. Então, esse exemplo ele segue a mesma lógica do exemplo B. Inclusive, ele tem as mesmas variáveis globais de rotação. Eu deixei nesse exemplo para a gente poder atestar que o cisalhamento ele está sendo aplicado corretamente, nas coordenadas corretas. E assim, para explicar a lógica que eu utilizei, eu vou desenhar aqui, fica mais fácil de entender. Eu tenho dois estados, quando a bola está subindo ou não. Como assim? Eu tenho aqui o eixo e tenho minha bolinha. Minha bolinha, quando ela está no ápice, aqui, quando ela é solta, imagine que alguém solta ela lá de cima e ela vai clicar no chão. Enquanto ela está aqui no ar, ela não tem. O fator de cisalhamento dela é 0. Ou seja, o limite de cisalhamento superior dela é 0. Quando ela chega perto do chão, quando ela clicou, o cisalhamento vai acontecer aqui. Não está tão bem representado. Deixa eu tentar de novo. Melhorou? Então, ela tem um limite inferior ao cisalhamento, que é 0.4. Eu não deixei tão alto para não ficar cartunesco demais, manter um pouquinho o realismo. Mas aí nesse efeito de cisalhamento, a bolinha ela encurta no eixo vertical e ela aumenta um pouquinho na horizontal. Então, tendo em vista esses dois estados, quando a bolinha está descendo, is going up for false, e quando ela está subindo, is going up for true, eu faço esse gerenciamento aqui na função de teclado, na função de etapa. Se o meu fator atual de cisalhamento for igual ao limite inferior, ela vai subir. Se o fator for menor ou igual ao topo, o cisalhamento is going up vai ser false. Ou seja, quando ela estiver no limite inferior, ela vai subir, is going up vai ser true. E quando ela estiver no limite superior, is going up vai ser false, ou seja, ela vai descer. E quando a bolinha está indo para cima, enquanto ela não chega no limite superior dela, ela vai aumentar o fator dela, vai diminuir, no caso, o fator de cisalhamento dela, até chegar no zero. Se não, se ela estiver descendo, o fator de cisalhamento dela vai aumentar até chegar no limite inferior. E eu tenho uma variável também, que é o Next Translate, em que ela vai ser aplicada na próxima translação. Translação em Z. Assim, ocorre uma transformação em todo o plano, onde
Deixa eu só arrastar ela aqui. Aqui. Vai ocorrer toda a transformação no plano, onde eu sou no 2.4, que é, se eu não me engano, a altura da bolinha. É uma razão com a altura da bolinha e também a posição da câmera, para ficar sempre no centro. E também o Next Translate, que é sempre um fator que vai aumentar ou diminuir em Z, para simular como se a bolinha estivesse subindo ou descendo, no fim das contas. Eu tenho aqui uma matriz de multiplicação, onde o meu fator desses elementos está aqui entre x e y. E eu multiplico essa matriz M por tudo no meu plano. Assim, eu consigo cidade a bolinha, apertando a tecla 1 e gerenciando esse estado, ela está subindo ou não, no caso descendo. Vou executar o código, que está a bolinha, está em wireframe, para a gente ver melhor. Note que a rotação do outro exemplo ainda está aqui. E para cisalhar, tem lá embaixo o login de cisalhamento. Para cisalhar é a tecla 1, que eu estava descendo, subindo. Cheguei no limite de cisalhamento dela, que é o 0.4, limite inferior. E agora vou para o limite superior, que é o menos 0.1. No caso, ele está extrapolando 0.1, né, do limite original. Mas não é problema. E assim, se manter pressionado 1, ele vai fazer a animação, a transformação. E essa é a transformação de cisalhamento.